Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live, né, com o objetivo de compartilhar conhecimento com todos vocês, né, falando um pouco sobre a parte de saúde e segurança ocupacional. É um prazer receber vocês aqui hoje, nessa noite. Espero que a gente possa estar aí batendo um papo, né, compartilhando conhecimento, esclarecendo dúvidas. Então, pra gente é muito importante ter vocês nessa jornada, né? Essa jornada faz parte do projeto DP em Ação. O projeto DP em Ação, ele tem o objetivo, né, de transmitir conteúdo tanto para as pessoas que são da área de departamento pessoal, como também para pessoas que são de outras áreas, mas que têm interesse por esse conteúdo. Então, dentro desse projeto, estou eu, Andréa Rodrigues, está a Andrea Borba, que é a nossa convidada de hoje à noite, e Daiane Andrade. Então, essa parceria, né, essa soma de forças, né, e de conhecimentos e de experiência, veio com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco do que é a nossa formação, do que é a nossa vivência de trabalho. Na nossa primeira live, né, só recapitulando para quem não acompanhou, a gente fala um pouco sobre essa questão do DP e do jurídico juntos, né? Essa parceria, a importância dessa parceria, desse trabalho realmente em conjunto com o jurídico que a empresa precisa estar fazendo. Numa segunda live que nós fizemos, nós trouxemos aqui o conteúdo e trouxemos aqui a história de uma pessoa que trabalha na área de departamento pessoal, que vem agregando conhecimento, que vem crescendo, que iniciou sua trajetória como uma estagiária. Então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que fica pensando se vale a pena ou não vir para o DP, então a gente convida você a vir fazer parte desse time, né? A conhecer um pouco mais sobre essa área, tanto com um olhar na parte trabalhista, como no olhar na parte de segurança e medicina ocupacional, que vai ser o nosso bate-papo de hoje à noite. Então, a gente tem aí uma sequência de lives, vamos ter mais uma live na próxima semana. E o projeto DP em Ação, para quem ainda não ouviu falar, né, e quer entender um pouco mais, a gente vai ter na sequência das lives, depois das lives, a gente vai ter um dia que é um dia de aulão, onde a gente vai estar aí de 9 ao meio-dia, compartilhando informações, compartilhando conhecimento com vocês, né? Depois do aulão, nós vamos ter uma maratona, que a gente vai estar aí divulgando a data, com conteúdos também da área trabalhista e da área de medicina e segurança ocupacional, né? Então, assim, é agregar conhecimento, é trocar informações e é realmente poder estar juntos nessa jornada. Eu sempre digo que o departamento pessoal, às vezes, ele não se posiciona ou não tem o valor estratégico que ele deveria ter. Então, profissional da área, profissional que tem essa paixão por DP, venha se unir a nós, né? Mande aqui sua história. A gente tá recebendo alguns vídeos, pessoal, de pessoal que fez transição de carreira, que era de outra área, que veio pro DP. E tá sendo muito bacana ouvir o depoimento do pessoal dizendo que valeu a pena sair de uma outra área, que valeu a pena se ingressar, né, se engajar no departamento pessoal. Então, eu convido você para fazer parte disso tudo, tá? Eu vou convidar aqui a Andrea Borba, né, que é a nossa convidada de hoje à noite. Andrea é engenheira de segurança. Andrea tem uma jornada já longa aí nessa área. Contribui, né, com algumas empresas. Ela é da empresa da Bem Viver, né, que trabalha com medicina e segurança ocupacional. E a Andrea vai vir hoje à noite contribuir conosco, trazendo o que é que o DP precisa saber. O que é que a gente precisa saber, né, sobre a parte de segurança e saúde ocupacional. Então, Andrea, se você já estiver conosco, me dá um oi, para eu te mandar o convite e a gente iniciar esse bate-papo. Gente, se vocês conhecem alguém que se interessa por esse tema, manda um aviãozinho, convida essas pessoas para vir aqui bater esse papo com a gente hoje à noite. Então, vai ser um prazer, né, estar aqui contribuindo com vocês. Vou só aguardar a Andrea me dar um oi, ela tá aqui já acenou aqui pra mim. Vou mandar um convitezinho pra ela.
A gente geralmente nas nossas lives a gente vai trabalhando, gente, algumas perguntas que vão surgindo. A gente vai iniciando aí. Olha, a Andréa aí. Boa noite, Andréa. Oi, Andréa, tudo Duas bom? Tá me ouvindo Andréas. bem? Tô sim, tô te ouvindo bem. Eu acredito, eu não sei se o pessoal também está conseguindo nos ouvir bem. O pessoal que está nos acompanhando, todo mundo está conseguindo nos ouvir bem, gente. Sinaliza para a gente, por favor. Hoje é uma dobradinha de Andréas, né? Duas Andréas. André em dose dupla, né, Andréa? Exato. Andréa, muito Ah, obrigada, né? Muito obrigada por fazer parte desse projeto, junto conosco, da Rodrigues, né? E com Daiane, que está aqui também nos acompanhando. Assim, André, o prazer é todo meu. quando esse projeto surgiu, né? Eu acho que naquele momento eu pensei quem poderia fazer parte desse projeto junto comigo. E assim, você é uma pessoa que eu conheço de anos, né? Vejo e acompanho sua trajetória, acompanho o seu trabalho. Então, eu me senti realmente à vontade para convidar você a fazer parte desse time, né? E hoje eu espero que a gente possa estar contribuindo, né, com as pessoas que estão aqui nos assistindo, com relação a conteúdos dessa área, né? Então, esse é o nosso grande desafio, passar algumas informações para quem está aqui nos acompanhando. Ok, Andréa? André, assim, para mim é um prazer enorme, né, estar participando com você, com o Dai e com mais outras pessoas desse projeto. Assim, logo de cara, quando você me falou, eu disse, poxa, André, que coisa bacana, né? Porque a área de departamento pessoal, ao meu ver, ela é a porta de entrada da empresa, né? Então, assim, você é aquele momento que você tem que ter o maior cuidado, né? Com relação às rotinas de DP e a questão de segurança no trabalho estariam inseridas nessas rotinas, né, do dia a dia, que, no caso, eu que sou da área de segurança do trabalho, a gente sempre diz que prevenir sempre é melhor, né? Que a gente tem que ter todo assim, o cuidado, principalmente assim falando de acidentes e doenças de trabalho, né, com os funcionários, e também a questão assim de trabalhista, previdenciária, do profissional de DP, ele ter assim todo um cuidado para evitar processos trabalhistas, né? Então tudo isso a gente pode fazer um trabalho preventivo de gestão, né? Porque assim, no passado, a área de segurança do trabalho, eu comecei como técnica, né? A gente já se conhece há um tempinho, né, André? Já, estamos juntos Comecei aí há como algum tempo. técnica, não vamos dizer assim para o pessoal não começar a ver a idade, né? Comecei como técnica, então assim, para mim foi muito importante porque eu tive a oportunidade assim de percorrer aquela jornada desde o começo, chão de fábrica, aí depois ir para a área de consultoria, e hoje está na área de engenharia. Mas, assim, no passadão, as empresas tinham muito a visão do profissional de segurança, quando a empresa possuía um, né? Que, no caso, o projeto de empenhação, ele vai dar uma visão para o profissional que está na área, ou o futuro profissional, independente do porte da empresa, né? Desde uma empresa que ele vai pegar uma pequena, média ou grande empresa, e hoje em dia, para ter um profissional, muitas vezes é da média para a grande empresa, né? E tinha, assim, muito a ideia, assim, que o setor de segurança, ele tinha dois objetivos. Um, entregar EPI, e outro, se preocupar com o CIPA. Só isso, né? E com o passar dos anos, né, as empresas foram tendo um olhar diferente, primeiro por questão assim que vê que é um investimento que dá um retorno bom, e segundo por questão assim de problemas, né, que foram surgindo e começou a ter um despertar de fazer um trabalho preventivo, né? É isso aí, Andrea. Eu acho que a ideia, né, e o nosso objetivo hoje é passar, fazer esse brief, né, do que é a parte de segurança e medicina ocupacional, o que o departamento pessoal ele precisa ter de conhecimento. Eu digo que ele precisa ter uma noção prévia até para buscar isso junto à empresa, né? Falar da importância.
Porque a gente sabe que a alta gestão, que os diretores, eles estão focados para outras demandas. Eles não estão focados para a demanda operacional. Então, a gente, do Exato. departamento pessoal, a gente precisa estar informando sobre a legislação, a gente precisa estar informando sobre os ganhos, que isso pode estar nos trazendo, falando dessa contrapartida. Então, assim, quando a gente diz o que é que o DP precisa saber, né? Então, a gente vê quais são os programas básicos que são obrigatórios, independente de uma fiscalização, independente de uma demanda trabalhista. Então, quais os programas são obrigatórios? Às vezes eu acho que eu preciso ser, né, Andrea, uma grande indústria para poder fazer esses programas. Então, eu queria começar o nosso bate-papo por aí, tá? Eu queria, Andrea, antes da gente começar, agradecer ao pessoal que está aqui, né? Estou vendo o pessoal das empresas que a gente trabalha, estou vendo Cibele, estou vendo Ricardo Filho, que está sempre nos prestigiando, participando das lives conosco, esteve em uma live, está sempre nos acompanhando, e tantos outros que estão aqui, vi Fred, já vi Shirlene. Então, assim, gente, muito obrigada por maratonar com a gente nessas lives. Tem pessoas que a gente vê que está em todas as lives conosco. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí que está com a gente nessa jornada. Antes de Andrea começar a falar aí dessa obrigação de fazer. André, assim, atualmente, hoje, nós temos 35 normas de segurança ativa, né? Foram criadas 37, mas com o passar do tempo, 2 foram revogadas. E essas normas, as pessoas conhecem mais, são mais familiarizadas quando a gente fala de Ministério do Trabalho, né? Que é uma palavrazinha assim que o profissional de RHDP até se intimida um pouco. E foi criado, houve uma mudança praticamente de nome, né? O Ministério da Economia agora. E nós, profissionais da área de segurança do trabalho, a gente se baseia principalmente nessas normas, né? São 35 normas. Dentro dessas 35, nós temos 3 categorias, que são as normas gerais, que independente da empresa, independente se ela é pequena, média ou grande, a gente tem as setoriais, né, que a gente ouve muito falar assim, pelo ramo de atividade. Porque, por exemplo, tem o ramo da construção civil, ela tem uma norma só para isso, né? O ramo da agricultura, que a gente tem forte aqui em Pernambuco, né? Aí a gente tem uma norma que é a 31 só para a agricultura, e assim vai indo, né? Temos as gerais, que independente do porte, do ramo, é para todos. Tem as setoriais, que é para o setor da economia, e tem umas específicas, tipo, para algumas atividades, né? Que independente do tamanho ou do ramo da atividade, eu posso ter determinados riscos. Como, por exemplo, profissionais de trabalho com eletricidade, a gente tem uma ANR chamada NR10, profissionais que fazem uma atividade de trabalho em altura, aí a gente tem uma norma só para isso. Mas, independente dessa questão de norma, eu posso dizer assim que hoje, né, o básico que uma empresa precisa se preocupar, independente de quantidade, que a partir de um funcionário por CLT, ela tem que ter um PPRA, que é assim, pessoal, a gente da área, não sei porquê, é uma siglazinha, né? PPRA, PCMSO. Aí, para quem não é da área, às vezes acha um pouco estranho, a gente já está tão acostumado, né? O PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é a base. A gente diz que é a base da pirâmide. A empresa, assim, tipo, eu não tenho nada, quero começar a arrumar a casa, quero fazer alguma coisa, faço PPRA. Aí o segundo passo é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, porque, por exemplo, eu vejo muitos clientes dizer assim, eu vou contratar uma função nova, quais os exames? Olha, os exames vai estar lá no PCMSO, né, que é o médico quem determina, quem elabora, que vai ver de acordo com o tipo de risco que ele vai estar exposto, vários fatores, né, o básico hoje é o PPRA, o PCMSO, tem a questão se a empresa tiver, dependendo do quantitativo, tem que ter uma CIPA composta, né, que é a comissão, tem que ver a questão assim de
de equipamento de proteção individual, né, que é uma coisa assim que é básica, fundamental, e deixa eu me lembrar agora, assim, que é tantas Não, coisas, assim, que a gente diz deixa eu básico, só lhe ajudar mas a aqui, Andrea. gente... Deixa, O PPRA, o PCMSO, ordem de serviço, treinamentos, Andrea, exame médico, fluência no básico. deixa eu Para só, começar, né? deixa eu só aqui fazer um bate-bola com você, tá? Eu digo que a gente aqui, né, quando a gente olha, aí tá aqui outros advogados, né, tem Roberta aqui, a gente vê Marco Aurélio, que é perito da justiça, acompanhando. Então, assim, veja aí a responsabilidade. Mais gente de defesa da equipe, né? Gente, eu não sei se você concorda, tá, Andrea? Veja se você concorda comigo. Eu sou do departamento pessoal. Na empresa que eu trabalho, ou na empresa que eu presto serviço, eu cheguei e eu não encontrei nada da área de Nada. segurança. Encontrei ela sem nada, tá? Então, a orientação que você traz seria, gente, olha primeiro o PPRA. Porque no PPRA Exato. vai estar lá todas as informações relacionadas à questão dos riscos. É isso, Andrea, ou eu estou errada? É isso. Porque no documento PPRA, né, vai ser feito um levantamento básico, inicial. Quais são os riscos que o funcionário, que cada função vai ter. Depois daquele levantamento dos riscos, vai ver a questão assim de necessidade de fazer outras avaliações mais detalhadas, tipo, às vezes eu vou fazer um levantamento da empresa e eu percebo que dentro do determinado ramo de atividade eu tenho funções que ficam expostas a ruído alto. Aí já é um ponto a ser verificado. Mas ruído eu tenho que mensurar, né? Que ele é mensurável, ele é quantitativo. Deu quantos decibéis? Está dentro do limite de tolerância da norma? Passou? Não? Um exemplo, às vezes eu tenho um cliente que é uma padaria. Aí eu chego lá na padaria, qual é o risco mais assim hoje de uma padaria? É o calor, é a temperatura, né? E dependendo, ele tem limite de tolerância. Aí tem riscos que tem limite de tolerância, tem que quantificar. E assim vai indo, né? Você tem a questão ergonômica muito forte, que hoje é uma coisa assim que está batendo muito nas indústrias, que é o risco ergonômico, que a gente fala que assim vai ser a grande demanda futura de doenças ocupacionais, de questões trabalhistas, vai ser os fatores ergonômicos, né? E aí, como E a em gente seguida, a gente faz a perseguição. E aí, né, Andréa, como a gente está falando desse olhar do departamento pessoal, ou até mesmo de um empresário que possa estar aqui acompanhando com a gente, né, que eu vi aqui que tem uma pessoa que tem negócio. Então, assim, o que é que eu preciso, né? O que é que eu preciso olhar para o meu negócio? Olhando para a área de medicina e segurança ocupacional. Começa pelo PPRA, né, faz o teu PCMSO, que lá vai estar vindo o norte, né? Em relação aos Vai vir o exames. norte, Eu digo que é quase como se vem o fosse um roteiro. cronograma. Ele vem assim para o profissional do DP ou do RH, ou o gestor que vai acompanhar o documento, vem lá especificando várias recomendações, quais os treinamentos que a empresa deveria fazer, quais os EPIs que a empresa tem que implantar. E, assim, é um começo, né? Para daí a empresa, assim, fazer os exames médicos, ficar monitorando esses exames médicos, que às vezes, assim, eu vou dar um exemplo de uma particularidade. Às vezes a gente vê determinados exames que só o médico do trabalho ele compreende. Um exemplo, o pintor. O pintor é um exame, é uma atividade que geralmente tem audiometria. Aí as pessoas fazem, mas a audiometria, ele trabalha num lugar tão silencioso, não tem ruído, às vezes ele fica fazendo uma pintura lá, mas porque, dependendo do tipo de tinta que ele usar, ela é um produto químico que ela ocasiona um dano auditivo. E muita gente não sabe disso. Aí você faz um exame a cada. Assim, o tempo é o médico que determina, né? Pode ser a cada 6 meses, a cada um ano. Ele vai ficar monitorando a sua questão assim auditiva, se você está tendo alguma perda ou não, né? Aí tudo isso tem um estudo por trás. O Andréia, uma coisa que eu sempre, quando eu presto serviço nas empresas, né, ou quando eu estou numa conversa com o pessoal que está
entrando na área de DP, né? Eu estou vendo Carol aqui. Carol é uma pessoa que veio do atendimento e está migrando para a área de departamento pessoal. E quando eu perguntei, Carol, você sabe onde estão os programas de segurança da empresa, o PPRA, o que é isso, né? Então, Que é assim, o isso? que Que é é esses isso, né? PPPP? Esses P todinho. É. Então, assim, o que é que eu recomendo, né? Se você está ingressando nessa área, ou se você já é da área, ou se você está iniciando em uma empresa, procura ver se a empresa já fez, porque às vezes a empresa fez, mas ela só não renovou, né? Porque existe um período de renovação. Se tem, Exato. dá uma lida, né? Dá uma lida. A gente se pega muito, né, Andréa, com os programas sendo feitos e ele sendo guardado na gaveta e nem se André, vê a você sina. acredita que eu já vi um cliente que, quando cheguei lá, se você já tem a documentação, né, o PPRA, PCMSO, laudos, adivinha onde estavam os documentos? No cofre da empresa. Realmente são documentos Então, assim, você importantes. tem. Aí você diz assim, meu Deus do céu, no cofre da empresa, então é como se fosse um documento realmente de gaveta, né? Que a pessoa não leu, não catiusca da Masterboy. Obrigada. Então, assim, a gente vê que tem muita gente que faz por fazer, mas não faz um acompanhamento, né? E o que a gente está querendo trazer nessa noite é dizer o seguinte: não é impossível a gente fazer, é possível. A gente pode começar dando os primeiros passos com um PPRA, com um PCMSO, e a gente vai, na sequência, se eu tiver errada, me corrija, observando a questão dos exames, dos prazos de renovação. E a gente pode sim, por exemplo, André, que eu digo que é uma ação simples, mas que faz a diferença. A gente ter sinalizações, né? Por exemplo, a questão de supermercado, a gente tem câmaras frigoríficas, a gente tem essa questão de congelamento e de resfriado. A gente tem ali uma sinalização de que a pessoa só pode entrar utilizando o EPI, a gente Exato, tem o EPI exatamente. ali. Então, tem algumas ações, se eu tiver errada, você me corrija, que às vezes o engenheiro de segurança ele traz para a empresa e que pode ser ações que a gente pode estar fazendo porque não são tão complexas, não envolve tanto investimento. Todo investimento. E assim, da mesma forma que o profissional DP, ele tem muitas vezes assim, uma rotina, né, admissional, periódica, porque hoje o profissional DP ele é muito ligado a planilhas, né, a controles. Ele pode inserir também dentro dessa rotina dele, planilhas ou softwares, ações ligadas à segurança do trabalho, assim, por exemplo, ele colocar prazos ali para renovação de documentação, ele se lembrar de fazer alguns treinamentos periódicos, colocar lá na planilha, de tanto em tanto tempo, o exame do funcionário vai vencer, coloca ali, porque ele fica sempre com aquela gestão à vista, né, acompanhando, tentando fazer, né, o dia a dia Exato. mesmo. Ô, Andréa, uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte: a gente, como profissional de DP ou de RH, que faça essa gestão da segurança ocupacional, porque muitas vezes somos nós que buscamos essa cotação, somos nós que contratamos a empresa prestadora de serviço. Eu digo que a gente tem que deixar isso na nossa pauta. A gente não pode esquecer pelo fato de que a empresa ela não autorizou você fazer naquele momento. Eu digo sempre que a gente tem que ter uma pauta ativa e uma pauta de pendência. Então, eu tenho sempre que trazer para a minha diretoria ou para o meu cliente que existe uma pauta ali de pendência. Pendências de obrigações legais que a qualquer momento a gente pode ser cobrado por uma fiscalização. Então, levando Exato. isso de uma forma estratégica, levando isso de uma forma suave, né? Sem nenhuma cobrança muito grosseira, muito enfática, mas dizendo assim, ó, aqui a gente está com um sinalzinho vermelho, porque a gente está pendente. É como se a gente usasse um painelzinho de bordo, dizendo o que é que está verde, o que é que está tudo tranquilo, o que é que está amarelo, que a gente está ali precisando já dar uma corrigida, e o que é que já passou do prazo de fazer.
E assim, sabe, nos últimos, vamos dizer, nos últimos anos para cá, o setor de segurança, ele vem se atualizando, né? Nesse momento agora, muitas normas regulamentadoras estão em fase de transição, tem processo de revisão, inclusive, assim, a gente vai entrar, né, tá próximo da véspera do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que, assim, o objetivo dele entrar, ele vai substituir o tão famoso PPRA, né? Tanto que a gente fala assim, brincando, é o fim do PPRA, agora vai entrar um novo, que a gente não sabe ainda se ele vai realmente iniciar agora em agosto, ou se vai ser prorrogado devido a essas questões de pandemia, né, que a gente vem passando, e algumas normas também não foram concluídas as revisões, mas assim, a área, passou muitos anos sem nenhuma novidade, sem nenhuma revisão, e nos últimos anos para cá o governo começou a fazer atualizações. E eu diria até que assim, atualizações bem consideráveis para a nossa área, né? Esse é social mesmo, né? Que o pessoal diz, eita, vai entrar, não vai entrar, prorroga, e pelo menos assim, os eventos, né? Ligados à SST, Segurança, Saúde do Trabalho, foi novamente prorrogado agora, né, que entrar praticamente 3 eventos, né, que era a CAT, os exames médicos e o PPP. E por questões de que disseram que não, vai fazer uma atualização da versão, mas não foi definido se realmente ele foi prorrogado mais para frente ou vai sair um novo cronograma, né? Mas aí o que é que acontece, André? O processo está evoluindo e tem muitas empresas que estão paradas, não estão fazendo nada. Aí o profissional DP, ele tem que estar em busca, como você falou, né? Muitas vezes o empresário, ele não tem entendimento dessa área, não sabe nem o que está se passando. Ele fica aqui esperando que o profissional leve para ele, né, as coisas que precisam ser feitas. Então, eu acho que é um momento para dar uma organizada na casa, É. porque está próximo, né? E assim, né, Andréa, Exame médico para eu fazer. sempre digo o seguinte, né? A gente vê profissionais de outras áreas, né? Eu estou vendo aqui Sandro, que está aqui acompanhando a gente, Sandro é da área comercial, é consultor, é coach. E assim, é tão importante a gente, como consultor, né? Mesmo que atenda outras áreas, a gente está conectado com o que a legislação ela traz para a gente, né? O que é que a gente precisa, às vezes, orientar. Porque, às vezes, né, Andréa, a gente está aí diante de várias mudanças e a gente do departamento pessoal, nós profissionais da área, a gente não se atualiza, né? É Então, verdade. a gente ainda se pega, né, se depara com alguns profissionais que eles meio que não entendem a importância de cada programa, né? Então, a gente vai precisar realmente ter esse olhar diferente, né? A gente não pode deixar as coisas para a última hora. A gente precisa entender, como você trouxe no início, que existem normas, né, que regulamentam algumas situações, algumas profissões específicas, alguns segmentos específicos. E, às vezes, olhar um pouquinho para isso é até conseguir dialogar com o engenheiro ou com o técnico de segurança com mais propriedade. Com mais Exatamente, propriedade. André. É quando eu for contratar uma empresa terceirizada para fazer o meu trabalho, eu acompanhar, né? Porque muitas vezes a gente contrata e a gente delarga, né? A gente entrega É, e a gente nem sequer revisa. Então, poxa, quais são as funções? Por que esse exame? Por que esse sempre período? perguntar, sempre questionar, Pegar o programa e olhar o programa, ler o olhar. programa. Porque, veja, eu vou trazer um ponto aqui, que talvez você ainda ia trazer mais na frente, um questionamento que sempre o pessoal faz. Insalubridade, né? É algo que eu tenho que pagar, né? Eu tenho que pagar insalubridade ou eu posso me livrar dessa insalubridade? A questão da. Eu estava lendo aqui os comentários. A Incrível. questão da insalubridade, né, que ela a gente é regida pela NR15,
Inclusive, atualmente está tendo muita demanda de perícias, né, pleiteando a insalubridade. E se existir, tem alguns fatores que tem que ser verificado na hora de avaliar, né? Quais são os riscos que a pessoa está exposta, se esse risco ele tem limite de tolerância ou não, e se essa exposição dela é eventual, é permanente, é intermitente, porque e uma outra questão assim que tem uma cultura que eu vejo muito hoje em dia nas empresas é que a empresa ela fornece um EPI somente só, que a gente tem até um grupo aí de segurança, às vezes bem interessante, tem uma frase assim, só EPI não basta, né? E fornece um EPI, o empresário é muito comum, e só o fato dele fornecer um simples EPI, ele acha que não vai mais precisar pagar insalubridade. E na prática não é assim. Porque aí tem vários fatores, quando a norma diz assim que você tem que proteger, né, através de um EPI, primeiramente medidas administrativas, segundo as coletivas e por último é o EPI. A gente diz que o EPI é o último recurso. E não só dar o EPI, tem que fazer manutenção desse EPI, tem que fazer reposição, tem que treinar o funcionário. Eu digo muito assim que o profissional de DP hoje, que ele está querendo ter um olhar para a segurança do trabalho na sua empresa, ele quer se destacar, ele quer fazer um trabalho de gestão, é que eles se documentem. Porque, por exemplo, existem perícias que você chega lá no local, aí o empregador diz assim, não, mas eu dei EPI. Certo, tudo bem. Você tem alguma evidência? Não, mas eu dava a ele, mas ele recebia alguma ficha de EPI? Ele assinava aquele EPI? Ele recebeu quando? Ele recebeu uma vez por mês, uma vez por ano? Esse EPI ele veio com o CA, o Certificado de Aprovação? Tem na ficha? Ele foi treinado? Então, assim, a insalubridade ela tem vários fatores, né, para você analisar na hora de colocar num laudo de insalubridade ou numa perícia. Você vai fazer um estudo do local de trabalho, ver se tem um risco, se tiver o risco, se dá para atenuar com o EPI ou não, e fora o EPI, se ele cumpriu todos os outros requisitos da NR6, né? Que é reposição, higienização, treinamento. Às vezes você pega uma ficha de EPI, André, que deu um EPI um ano atrás, uma máscara, um ano atrás. Aí ele quer que, né, essa questão assim de insalubridade. Só me interrompendo um pouquinho, né? Uma questão que o pessoal está colocando, né? A questão do treinamento, né? A questão realmente da empresa também entender o direito dela. Por quê? Do mesmo jeito que a gente pega algumas pessoas sem o EPI, né? Sem receber, a gente encontra de outro lado, pessoas que recebem o EPI e que não usam. Que não usam. Porque eles dizem que atrapalha, eles dizem que incomoda. E aí, né, vamos pensar numa empresa de pequeno porte que não tenha um técnico de segurança atuando dentro da empresa. Né? Vamos pensar nisso. Então, esse papel... Ele vai ter que fiscalizar. Esse papel vem para o DP. Esse papel de fiscalizar o uso vem para o departamento fiscalizar. E aí, às vezes fazer o papel chato de dar uma advertência verbal, por escrito, tem que fazer. E outro ponto, né, Andréa? Você trouxe isso muito bem. Às vezes a gente entrega, às vezes a gente conhece empresas que a gente chega, vê todo mundo com EPI, com bota, com protetor, com tudo. Mas quando a gente chega no DP, a gente não encontra a ficha atualizada. A gente não encontra. Né? A gente também encontra o processo contrário. Né? Empresas que entregam, que têm um custo, que faz essa questão realmente desse movimento de se substituir, mas que não tem isso evidenciado. Ou então está preenchido com o nome bota, e eu estou vendo o Marco Aurélio aqui acompanhando, né? E, gente, para quem não sabe, né? Marco Aurélio, que é esposo de Andréa, Marco Aurélio é perito, e eu fui assistente de Marco Aurélio por algum tempo, né? Então, eu fui assistente... Muitas histórias, né, André? Muitas histórias. Eu fui assistente de um perito da Justiça do Trabalho. E qual foi a primeira orientação que ele me deu? Eu já tinha vindo de uma jornada dentro do departamento pessoal,
foi quando eu estava fazer só esse parênteses aqui, Andrea. Foi quando eu estava fazendo minha migração, né, saindo do mercado corporativo e iniciando essa caminhada de prestação de serviço. E Marco Aurélio, eu como assistente, ele me orientava o seguinte, né? Você tem que encontrar as evidências. Se as evidências não Exatamente. forem apresentadas, a conversa que a empresa lhe trouxer não adianta. Você pode ver a pessoa lá com o EPI, mas cadê? Onde é que está evidenciado? Né? E uma outra coisa que ele me ensinou lá atrás, né, há 12 anos atrás, mais ou menos, consulte todos os CA, para ver se esse CA ele realmente é DCPI e se ele está válido. Então, eu me deparo hoje ainda com profissionais do DP que não sabem onde encontrar o CA. É, Que não sabem onde é encontrar uma o CA. realidade, infelizmente. Né? E que não sabe qual é a importância, não sabe onde pesquisar. Então, assim, gente, a gente que é de departamento pessoal, a gente que é um gestor administrativo, né? A gente que faz essa parte de supervisão, porque às vezes eu estou ali como um supervisor, né? Então, eu preciso ver se todo o processo está ok. Eu não preciso ser uma engenheira de segurança, né? Eu não preciso ter o conhecimento Exato. técnico para elaborar o programa, mas eu preciso saber fazer a leitura. E eu preciso saber onde eu encontro as informações. E eu acho que é isso E, que a gente quer e, passar aqui, né, Andréa? e hoje, sabe, André, com a tecnologia, né, a gente tem muitos recursos. Para você ter ideia, todas as normas regulamentadoras que foram, muitas ainda no antigo Ministério do Trabalho, elas são gratuitas. Elas estão disponíveis. Se você colocar lá na internet norma regulamentadora, vai cair direto no site de inspeção do trabalho, eu acho que é ST, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça agora, mas tem todas as normas lá em PDF. Você pode baixar, você pode, assim, porque o profissional de DP hoje, ele tem que ser curioso, né? Tem que ser estudioso, tem que estar sempre em busca, se atualizando. E tem muito conteúdo na internet hoje que é gratuito, é disponível, é público, né? É disponível para até Perfeita. questão assim, de transparência. Então tem lá muita dica, às vezes coisas assim básicas, né? Que o profissional está numa dúvida lá no dia a dia, dá uma lidazinha, faz uma busca lá, faz uma consulta. Aí, é como você falou, né? Geralmente quem contrata os serviços de segurança do trabalho, caso a empresa não possua um profissional interno, é o profissional de departamento pessoal, de RH. Então, assim, ele até para ele contratar, ele tem que entender o serviço que ele está querendo, né? Isso é importante. Então, E é assim, né, Andréa? importante. Quando você traz essa questão, né, e a gente pode até fazer depois uma postagem em relação a isso, Andréa, com algumas informações, com link onde o pessoal possa buscar. O profissional do DP, ele tem que ter esse olhar generalista, né? Não são todas as Exato. empresas, né, que a gente tem ali um setor de saúde e segurança ocupacional, né, uma área de recrutamento e seleção, uma área que cuida de benefícios. Às vezes eu tenho uma pessoa, né, dentro do departamento pessoal cuidando disso tudo, olhando para E, isso tudo, né? E precisa e, ter um olhar no, muito é, rápido. e no passado, né, André, tinha aquele profissional, assim, engessado, que você ia falar com ele, assim, um assunto que não era bem o que ele estava ali no dia a dia. Ele dizia, mas isso não é comigo, até isso eu vou ter que me preocupar. E hoje é o contrário, né? Quando você tem um profissional dinâmico, que entende um pouquinho de cada coisa, que às vezes ele nem tem tudo, mas eu vou procurar me informar, eu vou procurar saber. O líder dele, que está acima dele, pergunta, faz uma pergunta a ele, ele tem uma resposta para dar, se não tiver uma resposta completa, ele vai em busca, né? Então, assim, é um diferencial hoje para o profissional DP entender pelo menos o mínimo de segurança do trabalho para poder contribuir na gestão da empresa. E aí, né, Andréa, a gente vê também a importância que eu estou vendo algumas pessoas aqui, dos gestores, independente da área, ele tem essa noção, ele tem essa visão global, né? É, eu Exato. vi aqui uma mensagenzinha, né, que Cris colocou. Cris é do FADA. Cris que me colocou, André me colocou no mercado de trabalho com 52 anos, né?
Cris é uma querida. Cris, ela estava ali, né, meio desconectada, porque a Alessandra, eu não gosto de Instagram. Mas Cris fez o Instagram para poder estar acompanhando, né, os conteúdos Parabéns, e as Cris. lives, Coisa né? legal. Então, assim, eu estou destacando aqui, né, porque eu achei isso muito bacana. Mas, Cris, é o Muito seguinte, bacana. hoje eu não presto serviço mais para a empresa que Cris trabalha, mas ao longo dos anos, né, que eu prestei serviço, e mesmo depois que eu parei, ela sabe que toda dúvida ela pode me ligar e passar uma mensagem. E aí, como suporte, eu já botei Rosane, porque às vezes eu estou ocupada, não consigo atendê-la. Eu digo, olha, Rosane vai lhe atender. Então, quando você não conseguir comigo, então, Cris, ela nunca dá um passo quando ela tem dúvida. Então, ela recorre a gente. Às vezes, a gente presta serviço para uma empresa que a gente é consultado, isso assim. Não é, André? Não sei se você vive isso, não é? Então, a gente é muito É. pouco consultado. Então, assim, às vezes a gente está à disposição, a empresa paga por isso, e o DP não usa. O DP não usa. Então, assim, eu acho que o DP, ele tem que ter sede de conhecimento, ele tem que ter sede de confirmar aquilo que ele está fazendo. Se ele não entende, ele tem que pedir ajuda. E, assim, André, fazendo um link com a área de segurança do trabalho, se tiver dúvida, vá atrás, vá em busca, comece a fazer com o que você tem hoje, como você falou, um exemplo de sinalização, às vezes tem aquela porta de câmera frigorífica que tem, você tem que deixar bem claro lá quais as pessoas que estão autorizadas ou não a entrar, até a norma fala isso, né? E porque muitas vezes o profissional de DP, ele deixa um pouco para lá essa questão de segurança e, como você falou, ele não consulta. Às vezes ele tem uma empresa, tem um profissional, tem uma consultoria com a Rodrigues Assessoria e deixa de fazer uma ligação para você para perguntar uma simples dúvida. Aí o que é que acontece? Quando chega os problemas trabalhistas, né, os advogados bem sabem que ficam de cabelo em pé, aí querem correr atrás contra o tempo para arrumar a casa depois que O já problema ocorreu o chega. conflito, né? E às vezes, eu vejo muitas vezes os advogados trabalhistas, né, vão preparar uma defesa para a empresa e você fica procurando um documento e não tem nada. E aí a gente vem, né, Andréa, para aquilo que Ricardo Filho disse na primeira live com a gente, né? Que doutor Ricardo Pai, ele disse que já é uma tradição isso no escritório, né? E assim, ele não faz milagre, né? Diz que fez Exatamente, não esse faz acordo, milagre. né? Aqui eu advogo e quem faz milagre não sou eu, né? Porque a gente precisa E às realmente vezes, evidenciar. se a empresa tivesse feito um pouquinho lá no começo, um pouquinho todo ano, geralmente as empresas, elas, às vezes, têm uma verba para marketing, uma verba para não sei o quê, mas não tem um centavo para segurança do trabalho, né? Aí, quando chega uma demanda trabalhista, aí contrata um melhor advogado do mercado, aí corre atrás, aí vai querer, às vezes, assistente técnico para acompanhar a perícia, e que poderia, tentando remediar, né, todo um processo que ele, se ele tivesse investido o antes, o durante e até a saída, porque é um ciclo, né, da mesma forma que o departamento pessoal faz o processo admissional, faz as manutenções mês a mês, ano a ano, com todas as suas rotinas, né, férias, salário, décimo, segurança do trabalho também tem que fazer parte dessa rotina, para na hora da saída não ser lembrada só na saída, né? Para E assim, remediar. Andréa, a gente já está chegando assim, porque passa tão rápido, né? A gente vai conversando, vai Não é, passando. Andréa, não é. Eu Mas aí acho. vai ter aulão, né? Que a gente vai ter a oportunidade de Exato, fazer um aprofundar passo a mais. passo melhor. E o que é que eu sempre digo? Departamento pessoal. Gente, faz um checklist. Um checklist para o período contratual. Faz um checklist para finalização. Para finalização, confere algumas coisas, avalia, vê se está tudo ali, vê se o documento está realmente preenchido e assinado. Então, tem essa preocupação. Exame de retorno, né, Andréa? As pessoas se afastam e muitas vezes a gente passa daquele prazo mínimo e a gente não faz um exame de retorno.
Que é uma coisa André, às vezes eu vejo até o admissional, às vezes a empresa não faz. Aí o funcionário, porque o exame admissional é tão importante, não só para ver se ele está apto, para ver se ele não possui doenças pré-existentes, né? Aí às vezes o funcionário, um exemplo, ele trabalha carregando peso, ele entrou com uma hérnia enorme, mas a empresa não sabia, porque ela não fez o exame. Aí daqui a pouco, daqui a 6 meses ou até antes, ele começa a apresentar todos os problemas de saúde, né? Aí ele vai dizer que adquiriu uma doença trabalhando, mas ele já veio doente para a empresa. Aí a empresa não tem um documento para provar que ele entrou saudável ou que ele entrou doente, Ô, Andréa, porque não fez um simples exame. e aí a gente traz um outro ponto, que às vezes eu chamo a atenção. Gente, às vezes a gente diz, olha, faça seu exame e que a empresa te reembolsa. Às vezes é importante, eu estou olhando aqui, gente, como empresa, né? É importante, às vezes, a gente ter uma parceria com uma clínica, Exato. onde a gente possa exigir dessa clínica uma atenção, uma qualidade de exame, porque eu sei que alguém pode estar pensando aqui, mas a gente chega no médico, o médico nem olha para a gente e atesta qualquer coisa. Olha, Mas é o documento. existe clínicas em clínicas, existem médicos em médicos, e também existem valores de mercado, né? Às vezes o barato sai muito caro lá na frente, né? Você pode, como você disse, fazer uma pesquisa de mercado, verificar, antes de fechar alguma coisa com aquela clínica, você já faz uma visita ou liga, diz, olha, eu quero que tenha uma atenção com meus funcionários, a gente trabalha mais ou menos nesse ramo de atividade, a maioria dos riscos da gente é esse. E outra coisa, se você tiver o PPRA pronto, tiver o PCMSO pronto, antes de fazer os exames, o médico ele vai saber quais os exames, porque tem um médico que elabora o PCMSO, mas às vezes o médico examinador é outro. Né? Às vezes a empresa manda elaborar um documento com um e quem examina é outro. Né? Às Então vezes a tem que gente ter tem todo uma um cuidado. coordenação, né? Porque a empresa não suporta isso. Eu acho, né, Andréa, que o recado que a gente queria trazer hoje à noite é o seguinte, né? Se eu estiver errada, me corrija e me complete. Departamento pessoal, você precisa ter uma noção mínima sobre medicina e segurança ocupacional para que você possa estar comunicando para a tua diretoria quais são as normas e as obrigações, né? Claro que você não vai ali defender tecnicamente, mas você vai botar ali qual é o prazo e o que você precisa ter. Se você não tem, vai aparecer vermelho ali como uma pendência. Se você já tem, se você elabora, desprenda um pouco do seu tempo para ler o que está ali. E se tiver dúvida, consulta o profissional que fez. Né? Me explica isso Exato. aqui, por que a gente tem isso, por que a gente tem isso aqui, isso daqui eu faço, mas isso aqui eu estou assim. Isso vai ajudar. Se você faz entrega de EPIs, né? Então controle essas entregas, preencha a Controle ficha de forma correta. Não é, Andréa? EPI não é eterno. Porque às vezes o pessoal dá um EPI e acha que o funcionário entrou, aí você às vezes faz uma visita nessa empresa. Qual foi uma vez que você pegou um protótipo lá? Há 2 anos. Aí assim, tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter uma atenção, porque, olha, a segurança do trabalho hoje, ela era vista antigamente, as pessoas só pensavam nela, lembrava, associava na hora Ministério do Trabalho. Dizia assim, eu estou com medo do Ministério vir aqui na empresa, fazer uma fiscalização. Só que hoje a segurança do trabalho tem a questão trabalhista, tem a questão previdenciária. Esse e-social, né, o intuito dele maior é interligar todos os sistemas, né, Receita Federal, Previdência. Eles querem fazer um cruzamento de informações, né? Então, assim, cedo ou tarde, as informações vão estar tudo lá dentro de um sistema, né? Isso. Então, a gente tem que começar a se organizar, fazer os exames, pensar nos PPPs. O PPP é só um formulário, Andréa, nada mais do que isso. Só que as informações que alimentam ele vêm de algum documento, né? Aí, às vezes, a empresa passa 10, 15 anos, o funcionário sai, eu quero um PPP. O PPP vai falar do histórico laboral dele da vida inteira e você não tem um documento na empresa para elaborar.
Então, assim, organize a casa devagarzinho, comece com o que você tem hoje, faça um PPRA, um PCNSO, os exames médicos, invista em treinamento. Se você acha que sua atividade tem atividades insalubres ou periculosas, faça os laudos. E uma dúvida que o pessoal sempre confunde, André, laudo de insalubridade é diferente de LTCAT. LTCAT é para Previdência Social. O laudo é trabalhista. O laudo de insalubridade precocidade é trabalhista. E LTCAT é previdenciário. E é isso, André. Assim, o que pode dizer, assim, dentro de pouco tempo, né? Dê uma atençãozinha, faça seu checklist, coloque na sua programação lá, de planilha. Tem departamento pessoal que é tão organizado que você chega numa empresa para visitar ou para fazer um determinado serviço, você diz, poxa, parece até que tem um profissional aqui contratado. Mas não, é o DP que está tocando tudo. Agindo, é o DP em ação. É o Agindo. DP em DP em ação. ação. É esse clima que a gente quis trazer para dizer o seguinte, gente, não se acomoda, não fica Não ali se acomode. esperando que a coisa Estude. aconteça. Às vezes a gente tem que fazer um movimento para que as coisas de fato aconteçam. Então, assim, quando a gente pensou nesse nome, DP em ação, é porque a gente queria realmente ter os profissionais de departamento pessoal se movimentando, trabalhando em conjunto, trabalhando junto com a área de medicina e segurança ocupacional, olhando para você que é O profissional do jurídico, DP né, André? de forma estratégica. O jurídico tem que estar junto com a gente, de mãozinha Tem que estar dada. junto. Os supervisores de área precisam entrar, os gestores de área precisam entrar, porque, veja, eu tenho uma pessoa da parte de segurança ocupacional, nós somos do DP, mas se o gerente, eu estou vendo Sara aqui, que Sara é uma gestora, né? Se o gestor não entrar, nos dando esse suporte na ponta, a gente não vai atingir esse objetivo, né? A gente não vai. Então, a mensagem que a gente quer deixar nessa noite, que é um trabalho em conjunto, é um trabalho do DP, Exato. é um trabalho do gestor, é um trabalho da alta gestão também de aceitar isso, e do profissional da área de segurança ocupacional. Assim, não dá para a gente do departamento pessoal ficar sentado esperando a coisa acontecer, porque a coisa não vai acontecer, né? Então, a Não gente vai tem que ir acontecer, não uma vai. vez, né, Andréa? 2 vezes, 10 vezes, a gente tem que procurar forma de apresentar as nossas necessidades, né? Então, assim, gente, hoje, como a Andrea bem trouxe, a gente está trazendo aqui somente aquela coisa assim, ó, fica atento, vale a pena você olhar o teu programa, vale a pena você questionar, e a gente espera, né, Andréa, poder contribuir ainda mais quando a gente fizer o aulão, que a gente vai ter uma hora, mais uma hora, só de medicina e de segurança Tem ocupacional. muito assunto ainda para falar, né? Na parte de segurança, quando você chegar numa empresa, vamos dizer assim, eu estou nessa empresa, ou eu vou para uma empresa nova, ou eu estou entrando na área, o que é que eu faço quando eu chego logo, né? O que é que eu vou procurar, assim, de documentos, se não tiver, o que é que eu vou providenciar em etapas, né? Eu posso botar como prioridade 1, prioridade 2, e assim vai evoluindo. Eu sempre, a gente está aí bem no finalzinho, né? E a gente quer sempre deixar gravado, porque quem não assiste vai e consegue, né, assistir depois. Rosana já está me dizendo aqui o tempo. Ela não está do meu lado, mas a distância ela está me sinalizando. Mas já está aí, Rosana, sua fiel Tá. escudeira. Hoje eu precisei trabalhar no interior, né? Então eu estou aqui no interior, Andrea está em Recife, mas Rosane está de Recife avisando a mim que o tempo está acabando. Entendo perfeitamente, Então, Andréa. gente, eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, né? Durante toda essa uma hora, né? Então, assim, é um prazer, né, Andrea? A gente está aqui Prazer trocando. enorme. Para mim, esse projeto ele é muito gratificante, porque a gente vê pessoas querendo vir para a área, mas às vezes sem ter um norte. Então, o que a gente quer, minha gente, é realmente contribuir. Contribuir com quem quer vir para o DP, contribuir com os gestores e realmente trocar conhecimento. Então, muito obrigada, né, a todos que acompanharam com a gente esse bate-papo. Andréa Borba, né,
É um prazer André, é sempre um estar com prazer estar aqui você. com você. E a gente vai estar encerrando e muito, muito obrigada, né? Eu vi que o pessoal está sinalizando, que está dizendo que ruim é porque toda live acaba. Eu não estou conseguindo visualizar os comentários, mas depois eu vou assistir. E a gente está aí nesse processo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Bianca. Bianca, você lembra, a Bianca trabalhou com a gente, né? Fabi Soares, que é uma querida de RH. Então, eu só tenho a agradecer a todos que participaram. Andréa, um beijo, um bom São Um João, beijo, né, André, um para abraço. todos. E vamos estar aí na próxima semana com mais uma live e eu espero contar com todos vocês. Muito, muito obrigada.